Jesus, quero louvar a Deus pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos uma vez mais em sua presença para louvar, engrandecer e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Uma alegria muito grande poder uma vez mais estarmos aqui reunidos na nossa palavra em foco, hoje falando um pouquinho sobre a lição de número 5, cujo título é Mente, Vontade e Emoções Restauradas pelo Senhor. Hoje eu tenho a alegria, a grata satisfação de participar uma vez mais e também a alegria de poder participar juntamente com a Ancida. Ancida que ela sempre nos instrui aqui através da psicologia e também da palavra de Deus, porque ela é pastora e também psicóloga. Ancida, Deus abençoe, seja bem-vinda à nossa Palavra em Foco, uma alegria muito grande participarmos desta aula juntos aqui, podemos compartilhar com os nossos alunos que estão online aqui. Para mim é uma grata satisfação estar aqui hoje e poder unir, né, essas duas ferramentas, a psicologia, a ciência da psicologia e a palavra do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui e poder trazer um pouco de conteúdo para todos que nos assistem. Amém. Nós vamos fazer uma oração, logo após fazer a leitura do texto de referência aqui e a introdução, e a Mancida vai trazer um panorama dentro do tempo que nós temos. Ele não é muito suficiente para todo o conteúdo, mas dentro do tempo que nós temos, Mancida, vamos trabalhar aqui para a gente atingir o máximo possível que a gente puder deste conteúdo aqui da lição de número 5, dentro dos 3 tópicos, tá bom? Okay. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua infinita bondade, quero te louvar e agradecer pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco. Hoje, Senhor Jesus, te louvo e te agradeço por mais uma vez poder falar a tua palavra, juntamente aqui com a tua serva Mancida, também os teus filhos que estão online, assistindo, participando, Senhor Jesus, do nosso Palavra em Foco. Senhor, que a tua palavra possa atingir as expectativas, os objetivos, as necessidades de cada um daqueles que estão estudando, aprendendo da tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, continua conosco e toma a direção deste trabalho para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, como disse, o tema da nossa lição de hoje é mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor. Em tempos de grande crescimento de doenças psicossomáticas, nada melhor do que nós estarmos orientados, instruídos à luz da palavra, fazendo uma junção, né, Mancida, aqui da palavra de Deus e de conceitos da psicologia, para fazer com que nós tenhamos uma dinâmica bem melhor para o nosso cotidiano. Vamos ler aqui o texto de referência. Texto áureo: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Verdade aplicada: devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões, para saber qual é a sua vontade e assim trilhar por esta. Ou seja, até mesmo o Senhor Jesus, quando esteve no jardim de Getsêmani, né, ali no momento da agonia, no ápice da agonia do Senhor Jesus, na sua oração, ele disse ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça a tua vontade. E aqui, a proposta do comentarista para nós nesta noite é que nós busquemos em Deus em todas as nossas decisões. Não decida sem antes falar com Deus. Os 3 objetivos da lição são: conhecer as 3 áreas da alma, ensinar sobre a liberdade de escolha e falar sobre as emoções e sua vulnerabilidade. Texto de referência: Filipenses capítulo 4, versos 6 a 9, que assim nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Mancida, aproveita aí a introdução, tópico de número 1 aí, a introdução, as 3 áreas da alma, e traga para nós aí um conceito à luz da psicologia, à luz da Bíblia, aquilo que Deus tem
colocado na preparação da aula. Ok. Aqui nós temos a nossa revista, as 3 áreas da alma, que seriam ali a mente, vontade e emoções. A mente seria a líder da nossa alma. E o interessante é que a Bíblia ela não foge daquilo que a psicologia nos fala, porque a psicologia nos traz que o cérebro, ele é onde reside a emoção humana e não o coração, como se pensava antes. Então nós vamos ver aqui que a mente, ela é a líder da nossa alma, porque é na nossa mente é que nós vamos precisar passar, né, por aquilo que em Romanos Paulo falava, sejam renovados na sua mente, para que vocês possam viver a vontade de Deus, para que vocês possam experimentar qual seja, né, a agradável, boa e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. E é interessante nós olharmos assim, que a mente, além dela ser a líder da alma, ela tem o poder. E uma das coisas interessantes, pastora Dilson, é que muitas vezes a gente fala assim, tal criança, tal adulto, ele ficou aprisionado na sua alma por uma palavra maldita que o pai colocou sobre aquela criança. E nós vamos encontrar Davi dizendo assim, no Salmo 142, se não me falha a memória, Senhor, livra a minha alma da prisão, para que eu possa te louvar. Olha como que a alma é poderosa. Ela tem a capacidade de absorver aquilo que está à sua volta. Isto. Sim, ela pode, na absorção daquilo que é errado, Principalmente. ela pode trazer pensamentos, né? No caso, para a psicologia, a mente é o lugar onde são construídos os pensamentos. Então, nós vamos pensar assim, no versículo 8 do texto de referência, diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que Paulo está dizendo aqui aos filipenses, né? Protejam a sua mente. Tenham pensamentos saudáveis, porque não há como você ficar com a sua mente restaurada se você permite a sua mente pensar coisas negativas o tempo todo. E aí reside o poder da mente. Se o pensamento é negativo, as emoções que são desferidas, né, a química da emoção que é derramada no corpo humano, será também toda uma emoção negativa. Entendi. Então, por isso, nós precisamos, conforme proposto aqui pela nossa lição, ter muito cuidado, porque a restauração, principalmente à luz do Senhor, à luz da palavra, não obstante a ideia justamente nesse trimestre, e alguns trimestres ele vem carregando esses textos ou estas propostas de tratamento das doenças ou enfermidades da alma, né? Sim. Então, quando a gente trata isso à luz da palavra, observamos que há uma probabilidade maior de resolução, enquanto aqueles que lutam, batalham sozinhos, principalmente em busca única e exclusivamente da psicologia, psiquiatria ou de repente dos remédios, talvez a probabilidade de resolução seja menor. Ou estou errado? Talvez você consiga tratar os sintomas, mas não, vamos dizer ali, a fonte, né? Quando Paulo ele fala para os romanos que é necessário uma renovação da mente, ele está dizendo que aquilo que a ciência já descobriu, a neurociência descobriu, que o nosso cérebro ele tem flexibilidade. Então, é possível para o ser humano hoje adquirir novos caminhos neurais e fazer novos pensamentos, né? Os novos pensamentos, eles vão sendo construídos. E aí, então, pode-se abandonar, né? Um pensamento errado que a gente tinha, um pensamento negativo, um pensamento de morte, um pensamento triste, desfavorável. Quando você começa
a absorver da palavra de Deus, você começa também a sarar a sua mente através da palavra do Senhor. E aí então você começa a viver uma vida que é aquilo que é a vontade de Deus para você. Entendi. Então, nós vejamos aqui, para darmos uma sequência aqui e ganharmos tempo, nós temos no nosso ponto de partida, do tópico de número 1, dizendo que devemos buscar a Deus em todas as situações. Ou seja, a Bíblia nos chama a atenção, né, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas, né? Todas as coisas. E no meio desse tempo, ou em meio a esta diversidade, né, assim como a fase da Lua que muda, nós temos 4 fases da Lua, né, e ela é cíclica, então nós precisamos compreender a nossa vida secular, a nossa vida espiritual, e em todo este ciclo da nossa vida, sejam ele secular ou espiritual, a gente sempre colocar em Deus, buscar em Deus em todas as situações, ou seja, não deixar chegar no fundo do poço, né? Por que deixar para chegar no momento de maior dificuldade para resolver, se a gente pode buscar em Deus antes? Verdade. Mas uma das coisas que acontece bastante, é bem assim, interessante que se fale hoje, é que a nossa fé, ela está tão assim, imbricada, vamos dizer, com as nossas emoções, que quando as minhas emoções estão doentes, eu não consigo exercer a fé. E aí, muitas vezes, dentro da igreja, se tem, né, aquela situação de que você diz para a pessoa que está doente da sua alma, mas você não tem fé? Não é que ela não tem fé, ela não consegue exercer a fé, porque acaba-se, de uma certa forma, morrendo a esperança. E aí vale nós lembrarmos que, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito da vida, né? Então, quando você percebe, como Davi mesmo, vou usar mais uma vez Davi como exemplo, como Davi percebeu, né, que ele estava perdendo a alegria pela salvação, qual foi a oração que Davi fez? Senhor, renova em mim a alegria pela tua salvação, tipo, estou perdendo a alegria pela tua salvação, Senhor. Né? Então Davi, ele nos deixa um exemplo assim maravilhoso de como deve ser a oração do cristão. O Salmo 51 é um dos ícones da Bíblia em termos de oração, né? Sim. Porque quando a gente observa aí, bem lembrado pela Mancida, o fato de Davi, o pecado cria situações na vida do homem, e se o homem não tomar cuidado, o pecado vai cada vez mais aprisionando. Isso. Ele se torna prisioneiro do pecado, foi o que aconteceu com Davi. Quando Davi ele foi confrontado com o seu pecado pelo profeta Natã, um homem segundo o coração de Deus, um homem, né, que tem o coração quebrantado e contrito, e o próprio Salmo 51 expressa isso, ele não sai dali criticando o profeta Natã, não sai debatendo se o profeta Natã está certo ou errado ou não. Ele simplesmente sai da presença do profeta Natã e vai para o altar da oração. E no altar da oração, no meio da sua descrição de palavras, num diálogo com Deus, ele chega a esse ponto de dizer: Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Isso implica dizer que, poderíamos dizer, Mancida, que ele tinha perdido a alegria da salvação e já não sabia que tinha perdido? Ele sentiu, né, ali na hora, né, eu creio, né, a Bíblia não é clara assim no tempo, mas nós podemos entender que a alma dele estava abatida, e ele percebeu que um dos motivos pelo qual ele caiu em pecado foi exatamente porque ele já não glorificava a Deus como antes pela salvação. Isso é sério. Não. Veja só, me perdoe cortar aqui a fala, mas veja o quanto é importante nós estarmos sempre diante do Senhor. Boa esta exposição, onde às vezes as pessoas pensam que os seus problemas de enfermidades da alma, às vezes enfermidades espirituais, se dão pós cometer certos delitos de ordem pecaminoso, quando na verdade
Às vezes a pessoa ela já está doente antes e ela acaba apenas, aquela palavra que diz, né, um abismo chamando outro abismo. Isso. E aí vai se comprometendo cada vez mais. Interessante que aqui no tópico 1.2, que fala do poder da mente, né, nós temos aqui uma referência que ali no Jardim do Éden, a mente do homem foi corrompida. E quando nós vamos lá para Gênesis, nós vamos ver o quê? Satanás, né, na forma da serpente, ele tentando corromper o pensamento de Eva. E aí, quando ele toma aquele pensamento de Eva, né, não foi ele, não foi o diabo quem fez o pecado, mas quem pecou foi Eva debaixo de uma sugestão mental do próprio Satanás. Então, nós vamos ver que a partir daí, a mente do homem hoje ela é um campo de batalha. A mente do homem cristão, bem entendido, né? É um campo de batalha. E mais uma coisa que vale a pena a gente falar hoje é assim, qual era a árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando o homem ele tenta ter o conhecimento que não é o conhecimento que Deus traz para ele, ele começa a corromper a sua mente. E a sua mente, então, é tomada pelas ideias que Satanás traz. E aí, então, a mente do homem, a Bíblia diz, eu não me lembro agora qual é o livro, nem o versículo, mas a Bíblia diz assim, que nós devemos levar cativo o nosso entendimento ao Senhor. Então, a Bíblia está dizendo, olha, pega o teu entendimento, pega a tua capacidade de raciocinar e leva cativo. O que significa cativo? Preso, prende nas coisas de Deus, prende nas coisas do Senhor, né? Para que você tenha essa saúde emocional. Agora, quando nós deixamos de lado as coisas do Senhor e vamos deixando a nossa mente, né, campo de batalha, pensa na mente como campo de batalha, e você vai dando espaço para o inimigo entrar dentro da sua mente, rapidamente você vai cair em alguma doença, rapidamente você vai cair, salvo as questões orgânicas, porque existem também doenças, transtornos que são orgânicos, mas tirando essas questões orgânicas, a mente do homem ela pode ser cuidada pelo próprio homem, como diz a palavra do Senhor. Interessante observar esta fala também, Deuteronômio 29, 29, né? Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas são para nós, mas as encobertas são para Deus. São para Deus. O grande problema de muitas pessoas em nossos dias, principalmente o crescimento de certos grupos no meio da sociedade, alguns grupos, são variados os grupos, né? Temos aí os feministas e assim por diante. Mas devido a esse crescimento, tem muitas pessoas que às vezes elas trabalham muito somente em querer descobrir coisas que não são para elas. Não são. E aí, o fato de querer descobrir algo que é para Deus, conforme diz Deuteronômio 29, 29, pode ser que de repente faça com que a pessoa chegue num estágio, e esse estágio aí vai precisar de um tratamento muito sério para poder reverter essa situação, principalmente Verdade. à luz da espiritualidade, né? E é interessante, pastora Júlia, que o pastor mesmo falou agora há pouco, que Davi, quando ele faz o exercício de falar do seu pecado, ele obtém a restauração, Sim. né? E a psicologia já fala que existe cura pela fala. Então, mais uma vez eu volto a dizer, né? A ciência da psicologia, de maneira nenhuma, ela contradiz a palavra do Senhor. E nem a palavra do Senhor contradiz a psicologia. Se o homem, ele retém o seu pecado, ele não alcança o perdão de Deus e nem alcança a saúde da sua mente. Mas se o homem decide confessar o seu pecado, e quando eu falo confessar, eu quero falar aqui agora para você que está nos ouvindo, não é confessar de forma generalizada, ai Senhor, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não, é você estar, né, distinguindo quais são as suas falhas, quais são as fraquezas da sua carne, aonde é que você não está conseguindo ter vitória, onde é que você está caindo sempre.
Aí quando você traz isso para fora, você está trazendo isso das trevas para a luz, e o Senhor pode te ajudar, e a sua alma ser restaurada. Verdade. 1.3, nós temos aqui dois grandes interessados, né, na nossa mente, né? Só que um deles, ele respeita a nossa decisão, né? Veja só, 1.3, há duas pessoas distintas disputando nossa mente, uma do lado de dentro e o Espírito Santo, e uma do lado de fora, Satanás. O Espírito Santo habita no seu espírito e quer levar sua mente cativa a Cristo, a submeter-se a Deus. Ele não obriga, não invade sem permissão, mas nos constrange, ou seja, ele nos proporciona mecanismos à luz da palavra de Deus para nós chegarmos até Deus e abrir a nossa mente para que seja trabalhada diariamente à luz da palavra de Deus. Contrapartida, o inimigo de nossas almas ele não respeita, né? Ele vai, por isso que eu falei, é um campo de batalha que quanto mais você dá espaço, ele vai invadir, ele vai trazer toda sorte, né, de pensamentos negativos, toda sorte de situações de baixa autoestima, né, e aí você vai estar sendo tão prejudicado, você não vai conseguir exercer a sua fé, e é onde nós vemos, né, nos dias de hoje, muitos pastores, muitos cristãos cometendo suicídio, porque esquecem-se talvez, né, que em Jesus eles podem novamente experimentar, né, há uma fonte de águas vivas, né, há perdão, há esperança, o Espírito Santo é espírito de vida. Então, se você que está nos assistindo hoje, de repente percebe que a sua mente não está bem, não está saudável, e você percebe que a sua fé está sendo abalada por alguma questão que você esteja passando, recorra ao Espírito da vida. Combata o espírito da morte pelo Espírito da vida, que é o Espírito Santo de Deus. O versículo que a irmã Cida citou, sobre levar cativo, é 2 Coríntios 10, verso 5. Obrigado, irmã Zenilda, irmã Nina, pela ajuda que ela colocou aqui no nosso comentário. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Cativo todo pensamento, todo entendimento, né? Aqui foi expressado aqui que a mente é a líder ou a precursora de todas as ações. Infelizmente, a mente foi canalizada para o mal, corrompida pelo pecado, e hoje é um campo de batalha. Logo precisamos, dia após dia, batalhar para restaurar e estar cada vez mais perto do Senhor. Número 2, vontade e escolha. Temos aqui, somos capacitados para escolher alguns defeitos da vontade, e Jesus buscava a vontade do Pai, aquilo que eu citei sobre a oração de Jesus no jardim do Getsêmani. Mas, Cida, essa distinção entre vontade e escolha. Vontade e escolha. No tópico 2.1 diz assim, somos capacitados para escolher, né? Eu costumo dizer assim, que muitas vezes nós justificamos alguns atos nossos, alguns atos negativos, né? Alguns atos ruins, maldosos às vezes, com a questão de, eu não consegui pensar, né? Quando eu vi eu já tinha feito. Mas o que nos distingue na natureza humana, da animal, é justamente a capacidade de pensarmos e escolhermos, né? Então, somos capacitados para escolher. E o próprio Deus, no livro de Deuteronômio, novamente eu vou dizer que eu não me lembro o versículo, eu acho que talvez seja no capítulo 30 de Deuteronômio ou 28. Se a Nina estiver ouvindo, pode dar uma ajuda. Ela já e vai aí, pesquisar. assim, diz assim, próprio Deus dizendo, olha, eis que diante de ti eu coloco a vida e a morte. Eu coloco, né, o bem e eu coloco o mal. E Deus ainda fala qual é a alternativa correta. Escolhe, pois, a vida. Dá sugestão clara, né? Tipo assim, ele dá a colinha da prova, né? Escolhe, pois, a vida, né? Escolhe, pois, o bem. Mas
como a nossa mente ela já está, né, corrompida desde o Jardim do Éden, aí nós novamente fazemos o mesmo comportamento de Eva. Não, eu é que vou lá na árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eu é que sei aquilo que é bom para a minha vida. Quando nós olhamos para isso aqui, me permita uma parte, Lucida, quando a gente olha para a história do Éden, né, uma história que, biblicamente, olhando assim, na forma lógica da Bíblia, parece que os fatos ocorreram muito rapidamente, né? Mas a gente não tem esse lapso de tempo. Porém, a gente observa o grande risco que as pessoas assumem quando elas optam por flertar com práticas contrárias à vontade de Deus. Deus deu todo um manual para eles, né? A norma de conduta para eles viverem eternamente aqui, mas preferiram quebrar esta regra. Exatamente. E aí, quantas pessoas hoje elas estão vivendo dissolutamente porque elas, diariamente, elas procuram quebrar a regra que Deus propôs para elas, né? Verdade. O tópico 2.1, ele fala bem isso, né? Nós somos capacitados para escolher. E o ser humano, ele acaba pegando, né, vivendo consequências das suas escolhas. E é bem isso que a pastora Adilson está falando. Daí eu vou e acho que eu sou dono do meu nariz espiritualmente falando, então eu não preciso dos conselhos de Deus, eu não preciso consultar a Deus nas minhas decisões, escolho errado. E aí, porque eu escolho errado, existe uma consequência que não vai ser boa, uma colheita que não vai ser boa. E aí, então, qual é o movimento cristão, né? Corro para Deus. É mesmo como uma criança que pega um brinquedo, quebra e fala, pai, conserta para mim, eu quebrei, né? E aí é Deus que tem que dar jeito de arrumar a vida que estava boa, mas a gente foi lá e estragou. Veja só, a menina já achou aqui, 30:15 de Deuteronômio. Hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Isso mesmo, Deuteronômio 30, então, te proponho, né? O Senhor nos coloca ali a possibilidade de escolha e fala, olha, é por esse caminho que você vai. Mancida, como a gente lidar com alguns defeitos que afloram no nosso cotidiano? Aí a Eva deixou aflorar o seu defeito, né, pelo flerte com a árvore da ciência do bem e do mal, e acabou não só se contaminando, como levando outra pessoa a contaminar-se também, que foi o seu cônjuge, né, o seu par. E existem muitas pessoas que elas não se dão por satisfeitas de elas cometerem ou estarem envolvidas de certos defeitos que elas querem contaminar outras pessoas, né? E aqui o 2.2, alguns defeitos da vontade. Ao enganar Eva, a serpente diz, certamente não morrereis. O grande problema, e eu vou deixar para a Mancida comentar isto mais abrangentemente, mas o grande problema de muitas pessoas é achar que um pouquinho não faz mal, né? De repente pensa que não faz mal e daqui a pouco ela está totalmente, vamos dizer assim, um termo pejorativo, está totalmente eslameada pela prática pecaminosa ou até mesmo num charco de lodo e para sair de lá se torna difícil. Verdade. Mas também diz aqui no 2.2 que a nossa vontade ela é imperfeita e tendenciosa a escolhas erradas. O homem é mau desde a meninice, diz a palavra do Senhor. Então, é interessante que eu volto mais uma vez naquele versículo que fala, né? Você tem a função, biblicamente, de você levar cativo o seu pensamento a Deus. Então, quando eu percebo que a minha mente, né, ela já está recebendo sugestão de algo que eu reconheço como não sendo de Deus, tem um ditado que fala assim, eu não posso impedir o passarinho de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho sobre a minha cabeça. Então, eu posso receber aquela sugestão de algo errado e contrário à palavra do Senhor. Eu posso receber. Eu sou humano, eu estou no mundo. A mídia está aí sugestionando a gente o tempo todo. Todo ser humano, ele é influenciável, tá? Não diga você aí que está nos ouvindo, eu não sou influenciável, porque de alguma forma somos. Nós escolhemos o móvel da moda, a cor da moda, corta o cabelo da moda, então somos influenciados. Mas quando nós percebemos que essa influência está sendo maligna,
Cabe a nós cortar aquilo ali. Posso fazer uma pergunta? Pode. Qual a tendência? Sermos mais influenciados para as coisas erradas ou para as coisas certas? Erradas. Por quê? A nossa carne se beneficia com o pecado e há um certo prazer, né, que a carne encontra no pecado. Por isso, as coisas erradas sempre tendem a sobressair. Sim. Eis aí a questão para a gente tomar muito cuidado. O tópico de 2.3 vai tratar que, veja, Jesus, ele estava na forma humana, 100% Deus, mas 100% homem, né? E tudo quanto Cristo fez, na sua quase totalidade, foi na forma humana. E mesmo assim, a necessidade de estar em contato com o Pai, fazer a vontade do Pai, deixa-nos também um legado muito importante. Jesus buscava a vontade do Pai. Jesus sempre agradou ao Pai, porque nunca fez a sua própria vontade. E às vezes, o grande problema, o que leva os homens, as pessoas à ruína, é porque elas não querem se submeter a uma vontade superior. Elas se acham autossuficientes o bastante. Sim. E aí querem exercer a sua própria vontade. Até que ponto isto pode ser prejudicial no cotidiano, na vida secular, ou até mesmo na vida espiritual do homem? Se a gente pegar novamente Gênesis, nós vamos ver ali acontecendo o quê? Eva recebe uma palavra de Deus a respeito daquela situação. Só que quando ela recebe a sugestão para contradizer a palavra de Deus, ela começa a se deixar ser seduzida por alguma coisa que, na verdade, estava compondo já a vontade dela. Porque quando ela olha para o fruto, ela deseja aquele fruto e toda a situação começa a ser construída na mente dela, né? Então, o pecado, ele é construído na nossa mente. Né? A palavra do Senhor diz lá em Tiago que nós acabamos concebendo, né? Deixando o pecado nascer. Né? Cida, eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui, vai ficar polêmica até para quem está assistindo lá. Em cima da fala que a irmã trouxe, que as coisas vão sendo construídas na mente. Sim. Se nós formos olhar para o livro de Gênesis, nós vamos ver que o primeiro pecado cometido por Eva não foi comer o fruto, certo? Foi deixar a mente ser tocada. E aí, ela deixa a mente ser tocada, e quando ela começa a dialogar com a serpente, Deus diz, da árvore da ciência do bem e do mal, não deve comer. Mas ela diz para a serpente que Deus disse que não era nem para tocar. E Deus não disse isso para ela, mas ela acrescenta a Deus dizendo, olha, Deus disse que não deve tocar e não comer, porque a partir do momento que tocar e comer... Existe uma fala, né, eu não me lembro bem o teórico que falou isso, que diz assim, que existem mentes que você não precisa influenciá-la no sentido de colocar conteúdo errado sobre ela. É só você colocar o ponto de dúvida nela. Então, o que Satanás ele fez e faz até hoje? Por isso que a nossa mente é um campo de batalha, né? Ele coloca dúvidas, né? Mais uma vez, né, nós devemos levar cativo, aprisionado. Jesus, ele teve, assim, a sua estrutura mental sarada, né, e em segurança. Por quê? Porque ele sempre refutava o quê? A vontade dele. Olha que interessante, né? Jesus, ele tinha a sua vontade enquanto ser humano, homem? Sim, tinha vontade enquanto ser humano, o homem, tinha vontade da carne dele. Mas, o que ele fazia? Não, carne, fica quieta aí, porque eu vou fazer a vontade de quem? Do Pai. Então, isso para nós, né? Se você pegar a sua vida e trazer também para esse mesmo comportamento mental de Jesus, você vai ter a sua vida, a sua mente sarada, a sua vida espiritual vai ser, né, uma vida espiritual saudável, a sua mente vai estar saudável, você não vai gastar os seus neurônios tentando entender questões. Por quê? Porque eu não preciso entender nada, né? Eu não preciso ter tudo revelado para mim, eu só preciso aceitar, viver a vontade do Pai. Submeter tudo à vontade do Pai, né? Chegar, falar com o Pai e pedir para que o Pai faça segundo a sua vontade. Então, Jesus, ele fazia isso daí. Ele sempre se sujeitava a cumprir a vontade do Pai,
este é o caminho que devemos trilhar. Sim, Se nós trilharmos este caminho, nós teremos uma maior probabilidade, uma maior facilidade de resolução. verdade. Quando nós nos submetemos e nos deixamos ser guiados pelo Pai, né, pelo Espírito Santo que habita em nós, eu compreendo e entendo que as nossas vontades elas acabam ficando de lado e a vontade de Deus sobressai as nossas próprias vontades. Verdade. É assim. Então, seguindo aqui, na palavra encontramos a manifestação da vontade de Deus revelada para as nossas vidas e também direcionamento pessoal que Ele revelará a nós em uma busca de submissão e oração. Ou seja, em tudo está a oração. Jesus vivia sempre em oração, na oração, inclusive na sua oração última, né, no jardim do Getsemane, já num momento de agonia muito grande, as suas veias frontais estouraram, tornando grandes gotas de sangue, mas Jesus, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. A vontade humana dele era não passar por aquele momento. Só que antes, e é claro, Deus não trouxe nenhuma resposta para ele, o silêncio de Deus, porque uma das grandes complicações é quando Deus fica em silêncio, né? Sim. E aí Deus ficou em silêncio, mas Ele mesmo acaba complementando a sua oração. Mas se não for possível, faça segundo a tua vontade. Então Cristo submeteu à vontade do Pai, viveu debaixo da vontade do Pai, principalmente através da oração. E assim passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. Porque este caminho nos levará a viver uma vida de convicção e fé genuína, Mancida. Verdade. E é interessante também, né, vale falar hoje que Jesus ali no Getsemane, ele fala a seguinte frase, né, a minha alma está triste até a morte. Para mim, que sou psicóloga, Jesus sentiu a dor da depressão. Ele sentiu triste até a morte. Então, ele passou, né, porque a palavra do Senhor diz que Cristo, ele esteve na face da terra como homem e ele sofreu todas as nossas dores. Então, não pense, né, que ele não sentiu a depressão e a ansiedade, sentiu como ser humano, na carne. Mas, ali naquele momento, ali, ele também fez a decisão de matar aquilo que era a vontade da sua carne e fazer a vontade do Pai. E muitas vezes, pastora Dilson, é interessante a gente pensar assim, que numa situação difícil que nós estivermos passando, a primeira oração é, Senhor, nos tira dessa situação. E às vezes, a oração certa não é essa. Às vezes a oração certa é, me dê forças para eu passar, porque se eu tenho que ir para essa cruz, só me dá da tua força e do teu poder. E se nós quisermos fugir um pouquinho assim a pessoa de Cristo, nós podemos voltar aos 3 meninos, né? Na força da expressão, os 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente, né? Ananias, Misael e Azarias. Eles foram confrontados por Nabucodonosor. Ele falou, se Deus quiser, Ele pode nos livrar das suas mãos. Caso contrário, pode nos livrar na fornalha. Estou tranquilo, seja feita a vontade do meu Deus. Deixa Deus trabalhar. Tópico de número 3, para a gente partir para os finalmente, emoções, expressando os sentimentos. Macida, nós temos aqui as 3 divisões do tópico de número 3, a vulnerabilidade das emoções, restaurando nossos sentimentos. 3.3, andemos por fé e não por sentimentos. E aqui eu fico observando, eu acho muito interessante a passagem da mulher sunamita, né? A mulher sunamita, ela sai de casa, deixa o menino morto em casa e ela encontra com Geazi e aí de repente ela é interrogada se vai tudo bem com ela, se vai bem com o menino, se vai bem com o marido, e ela diz, vai tudo bem. Como dizer que vai tudo bem sabendo que não está tudo bem? Não está tudo bem. Isso para a gente é um exemplo de um grande controle das emoções. Controle das emoções. Controle das emoções. O que hoje a gente fala bastante que é inteligência emocional. Hoje, se nós pegarmos o mercado de trabalho, nós vamos encontrar, né, no mercado de trabalho, esse termo da inteligência emocional, e nós vamos ver que muitos
muitos gestores, muitos empresários, muitos patrões, né, estão buscando empregados que têm esse perfil, o perfil do inteligente emocional. O QI, coeficiente de inteligência, ele já não é mais tão requisitado. O pastor sabia disso? Já ouvi essa expressão, essa linha de disposição Que antigamente, o meu QI é, sei lá, 190, 200, não sei. Mas hoje em dia isso não tem tanta importância, porque hoje em dia busca-se para perfil de um bom trabalhador aquele que consegue ter o controle das suas emoções. O que nos faz lembrar de Gálatas 5, domínio próprio, temperança, equilíbrio. 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 Talvez se houvesse equilíbrio, não estaria dando tanto ibope aquela situação que aconteceu aí no Carrefour, né? Nem estou sabendo. Tá vendo? Aquela situação lá que houve lá aquela agressão que acabou gerando a maior polêmica, e tem os grupos ativistas que aproveitam da situação, né? Mas vamos deixar isso para lá, justamente para entrar na questão do equilíbrio, né? Saber como, quando decidir e como decidir as coisas, né? Para que uma coisa que esteja, de repente, não esteja muito favorável, ela se torne pior. Porque as coisas podem não estar muito propícias, mas se nós tivermos equilíbrio, elas nos tornam favoráveis. Sim, é interessante, né? O salmista diz assim: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, existe também a palavra em Eclesiastes que diz que há tempo para todas as coisas, né? Aí, se eu estou num dia mau, e Jesus falou, olha, vocês vão ter dia mau, né? Vocês, né, vão ter dificuldades, mas tenham o quê? Ânimo, né? Tenham um ânimo bom, tenha bom ânimo. E aí, nós sabemos, né, a ciência da psicologia diz assim, que para cada emoção que o ser humano tem, o cérebro, ele descarrega químicas no corpo. Então, quando nós sofremos com determinada, vou pegar uma emoção aqui, a raiva. A raiva é uma emoção que ela pode verdadeiramente fazer com que um ser humano normal, educado, bonitinho, se transforme em quê? No Hulk. Que fica verde de raiva, que pega tudo, que quebra tudo, que destrói tudo. Então você começa a olhar ali e ver assim, nossa, mas eu estou desconhecendo essa pessoa, né? Porque ela ainda não sabe controlar essa emoção, a emoção da raiva. Poderíamos fazer um paralelo com a palavra de Paulo? Ireis e não pequeis? Exatamente, irai-vos e não pequeis. Você tem o direito de sentir raiva, só não pode se transformar no Hulk. Pronto, acabou. O erro não é ter medo, mas ser dominado e paralisado pelo mesmo. É possível a confiança em Deus sobrepor o medo. Sim. Veja a proposta do nosso conteúdo, que às vezes as pessoas, em meio ao medo, elas acabam deixando ser vencida. A ideia não é ser vencida, a ideia é vencer o medo com ânimo, com coragem, e no nosso caso que estudamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos em várias situações, aliás, há alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos que dizem que nós temos um não temas para cada dia. O erro não é ter medo, mas ser dominado por ele. Então, que nós possamos dominar o medo, vencer o medo e principalmente à luz da palavra. Sim, é interessante também que Pedro, ele fala assim, sede sóbrios, né? E vigiai, porque há um inimigo que está andando ao vosso derredor aí, ele está buscando a quem ele possa tragar. E o que, para mim, né, essa expressão sede sóbrios, significa Deus falando para a gente através da vida de Pedro, olha, não deixa a sua mente perder a constância na sua fé. Né? Sede sóbrio, né? Uma pessoa sóbria é uma pessoa sensata, uma pessoa que sabe o que ela faz. Então, quando nós sentimos o medo, a ansiedade, ela está bastante interligada ao medo. E a química que o cérebro descarrega no corpo
pode parecer que você vai ter um ataque cardíaco. E aí, então, você começa a achar que você vai morrer, que, né, não tem mais o dia. Como disse o salmista, né, o choro está durando demais, e aí a alegria não vai vir, e aí você fala, não, porque tá tudo, não vai mudar, não vai, não adianta, eu já orei e tal. Mas Devemos nos deixar levar pelas emoções e principalmente nunca tomar decisão no calor das emoções, porque exatamente. decisão no calor das emoções, a gente destrói uma família, destrói um casamento, destrói uma amizade, destrói um membro do corpo de Cristo. Alguém poderá de repente pensar contrário, dizer, mas saiu porque estava entre nós, mas não era de nós. Não era de nós, ou nós acabamos dando uma forcinha para ir embora. Se tiver de repente não permanecer, mas que não seja com a nossa ajuda, em tomar decisão no calor das emoções. Aí volta a questão do equilíbrio, né, da temperança, da sensatez na hora de pronunciar, colocar as coisas. O pastor Edson, ele coloca aqui, Mancida, a psicologia se criou entre os cristãos e depois se afastou e a tornaram uma ciência secular. Esse é o motivo pelo qual fé e psicologia, quando abordadas honestamente, não se contradizem. Não Aquilo se contradizem. que a É mãe o expôs. humano, né? É o humano. Então, aquilo que é o humano, e eu vejo Deus, ele resgatando isso dentro das igrejas. Por quê? Porque por muito tempo isso foi desprezado dentro das igrejas, né? Essa tricotomia humana, né? A alma, corpo, espírito, é uma coisa assim maravilhosa de se observar. E Deus, ele está fazendo esse caminho. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja sarado, para que seja sanado, né? Essa fresta, essa brecha por onde Satanás ele está conseguindo até tirar a vida de alguns cristãos. Eu vejo o cuidado de Deus em nos trazer de volta para uma mente saudável. Muito importante. Estamos chegando aqui no termo da nossa aula. Só para a gente, Mancida, para a gente chegar aqui na conclusão, o tópico de número 3.3, vou ler e aí a irmã faz a conclusão aqui. Eu quero deixar um versículo aqui, justamente nós falamos aqui sobre a questão do medo, e hoje os nossos dias eles são bem propensos às pessoas se enclausurarem por causa do medo, seja por causa de uma pandemia, seja por questões financeiras, devido, de repente, ao mercado de trabalho, alguma situação. E aí, muitas pessoas podem estar se perguntando como fazer e como reagir em meio a uma situação complicada a qual nós estamos vivendo. Bom, a nossa aula aqui, e espero em Deus que ela ganhe a proporção além da do nosso grupo eclesiástico, do nosso convívio como igreja, né? Que possa atingir pessoas que não façam parte, inclusive, do nosso meio religioso. E é importante compreender que, em meio a tantas perguntas e muitas dúvidas, nós cristãos precisamos ter isto na nossa mente. Olha o que diz Gênesis 8:22. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É promessa de Deus. Sim. Enquanto a terra durar. Então, enquanto nós estivermos aqui, enquanto a igreja estiver aqui, fique tranquilo.
de alguma forma o milagre de Deus vai chegar na tua casa. De alguma maneira a bênção vai chegar na tua casa. Nós precisamos trabalhar o nosso emocional, trabalhar a nossa mente, para que tenhamos sempre na nossa mente a confiança no Deus que tudo pode. E aí o conteúdo do 3.3 trata de fé. Andemos por fé e não por sentimentos. Sabemos que temos que andar pela fé e não pelos sentimentos. Mas é muito comum voltar ao hábito de tomar decisões e julgar nossos valores pessoais ou nossa espiritualidade. Deus não tem dificuldade, Mancida, nenhuma em nos perdoar. Às vezes nós é que temos dificuldade em nos perdoar. Exatamente. Deus perdoa, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que biblicamente é o único pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa. Mas os outros pecados Deus não tem dificuldade nenhuma em perdoar. Mas as pessoas, Deus já perdoou, mas ela fica sempre revirando e trazendo à memória aquilo que Deus já lançou na profundeza do mar, né? Isso é muito complicado. Então, aqui por fim, após a entrada do pecado, todas as dimensões do ser humano foram afetadas. Por isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus. O problema de muitas pessoas, de repente, naufragarem, é que eles não buscam ajuda em Deus, tampouco na palavra de Deus. Não. Conclua aí, irmã Cida, a nossa lição de hoje, a lição de número 5. Eu vou falar aqui um parágrafo que está no 3.2, que diz assim: muitos cristãos se preocupam demais com seus sentimentos e tornam os problemas maiores do que eles realmente são. Essa é uma grande verdade, porque Paulo disse que nós temos que exercitar a nossa fé. E a nossa fé, muitas vezes, não é exercitada. E na hora que vem o problema, na hora que o gigante se apresenta, nós olhamos para o problema e nós tiramos a conclusão precipitada de que Deus não conseguirá nos ajudar, de que Deus não está para nos abençoar naquela situação. Mas, como eu disse, é uma conclusão precipitada, uma conclusão que você está talvez tomando, tirando, né, dentro daquilo que é um estado emocional não saudável. Então, Deus, Ele é Deus, e Ele não depende de circunstâncias para ser Deus. Ele foi, é e sempre será Deus. O fato de você não estar sentindo dentro da sua alma, talvez é porque você está com a sua alma adoecida. Então, não fique a igreja, a dia do Espírito Santo, não sentir Deus.
Emancida sabe disso aqui, nós temos o exemplo lá no Jardim Portugal de uma menina que ela foi tratar as considerações para nós encerrarmos. Eu quero aqui reforçar o que a pastora Adilson falou. Se você está sentindo algo, procure ajuda, sabe por quê? Quando você sente dor no seu pé, quando você quebra um osso, você vai procurar o médico, você vai procurar o ortopedista. Se tem problema no coração, vai procurar o cardiologista. Por que você acha que a sua mente não faz parte do seu corpo? Deus colocou ela em cima, né, do tronco, dos membros, então faz parte, é todo um conteúdo só. Então, se você está percebendo que algo não está bem, procure ajuda médica. Os médicos, né, a sabedoria que eles têm foi porque o Senhor permitiu assim. O medicamento também. Tem gente que vai até o médico, pastora Adilson, mas não toma medicamento. Não adianta nada. Então, tipo assim, né? O que vai resolver você ir ao médico e não tomar a medicação? Você precisa, né, aceitar que a medicação também foi algo que Deus é que capacitou o homem. Então, não chame maldição aquilo que é bênção de Deus para a sua vida. Vá por esse caminho que o Senhor já abriu para nós, a bênção que Ele já concedeu na face da terra, e seja um cristão saudável, e que Deus te abençoe. Procurar o médico, ter a receita, não tomar o remédio, é a mesma coisa que o camarada trabalhar o dia todo, chegar com a roupa bem suja em casa, tomar um banho bem gostoso e vestir a mesma roupa, né? Poxa. Aí não adiantou nada. Então, é desse jeito. Meus irmãos, Deus abençoe. Amanhã é a nossa palestra, Novembro Azul. Então, todos os irmãos venham participar da nossa palestra às 19h30. Teremos aqui algumas orientações por um profissional da área da saúde. Então, compartilhe, convide outras pessoas, principalmente os homens, que são meio contrários a querer cuidar da sua saúde pessoal. Precisa cuidar. E a palestra vai nos ajudar aí, trazendo algumas orientações. Também lembrar os irmãos que no domingo próximo é o dia de vocês trazerem a oferta lá sobre o Natal Missionário, aquele cofrezinho que vocês pegaram aqui com a Dani, com o Valdemir, nas congregações aí. Traga a oferta missionária, o Natal Missionário, que estarão abençoando os nossos missionários. Não deixe de contribuir, porque eles precisam da nossa ajuda. E Deus vai recompensar você de uma forma abundante, muito grandemente. Deus abençoará a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Cida, faça essa oração final, agradecendo a Deus por esta aula. Eu quero que essa oração ela possa ter a amplitude da onipresença do nosso Deus. Aonde você estiver, que essa oração te alcance, seja em que tempo você estiver assistindo esse vídeo. E nós vamos aqui, eu e a pastora Adilson, orar para que haja saúde. Amém. Mental. Com certeza. Amém? Maravilhoso Deus. Eterno Deus, soberano Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. E nós Te queremos, ó louvamos Pai e querido, agradecemos ao nesse Senhor momento apresentar por poder compartilhar ao Senhor um pouco todas mais as da tua mentes palavra que estão com aqueles que estão adoecidas nos dentro ouvindo. e fora do corpo de Pai, Cristo. que esta palavra possa pedir ao achar Senhor lugar que nos alcance, corações, que essa oração principalmente aqueles, ó alcance Senhor, a que cada têm uma tido das tuas dificuldades filhas, dos em teus poder filhos nesse tratar momento. doenças E que venha, Senhor, psicossomáticas. a saúde, Mas, Senhor Jesus, a que saúde por para a intermédio igreja, da a ministração saúde da tua para o corpo palavra, de Cristo, através que do teu Senhor povo Jesus, da possa orientação do repousar, Espírito Senhor, Santo, em paz, da parte dormir da tranquilo, medicina, que as estar pessoas possam confiante tratar, em Ti, cuidar, ó Senhor sabendo, ó Jesus, Senhor, e terem as que suas Tu saúdes és restauradas um para a Deus glória do Teu de nome. resposta, Alcança todos, e ó que Senhor traz Jesus, para a saúde glória do para o Teu teu nome. povo, através dos médicos e remédios Jesus. também. Em Aleluia. nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.